Pessoal, retomando aí nossos estudos sobre campo elétrico, eu vou revisar a aula passada, né, e dar continuidade aí nos conceitos sobre campo elétrico. Então vamos lá. Então, o campo elétrico é uma região de interação elétrica, né, ao redor de uma carga elétrica. Michael Faraday realizou experimentos e concluiu que um corpo eletrizado afeta as propriedades do espaço no seu entorno, criando um campo elétrico. Então, para que haja campo elétrico, a gente tem que ter uma carga elétrica disposta no espaço. Este campo elétrico tem a função de intermediar as relações entre as cargas elétricas. Então, vou usar essa simulação do FET Colorado sobre campos elétricos para a gente identificar qual que é o comportamento, né, de cada tipo de carga elétrica ao demonstrar seu campo elétrico. Então, olha só. Primeiro eu vou pegar uma carga positiva e vou colocar ela no espaço. Observem que aqui, ó, o espaço, por enquanto, está vazio, né? Vou introduzir a carga positiva e logo já tenho a identificação do meu campo elétrico, né? O campo elétrico, como a gente já havia visto na aula passada, ele é representado por vetores, né, que são segmentos de retas orientados que identificam aí intensidade, módulo e direção. No nosso caso aqui, a representação que está na tela, a gente está observando só a direção, né, e o sentido. A direção do campo elétrico para uma carga positiva é radial, né, então ela está em torno de toda a carga, e está apontando para fora, né, então o sentido é para fora. A gente pode observar que a intensidade desse campo elétrico próximo da carga positiva aqui é mais intenso, e conforme a gente vai afastando, esse campo elétrico vai diminuindo a sua intensidade. A gente vê isso pelo brilho das setas aqui que a gente tem na simulação. Então eu vou tirar essa carga positiva e agora introduzir uma carga negativa. Então olha só, introduzindo essa carga negativa no campo, no espaço, a gente tem a formação de um campo elétrico, né? Esse campo da carga negativa também é radial, está ao redor de toda a carga, né? O sentido dele agora que mudou, né? O sentido agora está apontando para dentro, né, da carga negativa. Então a diferença entre o campo de uma carga negativa e uma carga positiva é o sentido que o campo elétrico tem, enquanto uma carga positiva, o campo elétrico sai dela, a carga negativa, o campo elétrico chega até ela. Então, por exemplo, quando posicionamos duas cargas, uma positiva e uma negativa, as linhas de campo aqui, né, os nossos vetorzinhos também aqui identificam, né, que o campo elétrico sai de uma carga positiva e vai até uma carga negativa. Tomando aí o nosso slide, eu também tenho um vídeo que eu quero apresentar para vocês. É um vídeo muito interessante sobre um experimento. Esse vídeo está disponível no YouTube e vou passar ele para vocês. Olá pessoal, hoje eu vou mostrar que o gerador de Van de Graaff não serve apenas para gerar faíscas, nem arrepiar o cabelo das meninas por aí, né? Mas também para mapear o campo elétrico entre dois eletrodos. Então eu vou ligar esse fio verde no gerador de Van de Graaff e num dos eletrodos. E esse fio vermelho que está aterrado no outro eletrodo. E para a gente ver as linhas de campo, a gente precisa colocar um material entre esses dois eletrodos. Eu vou usar farelo de pão, que vai estar flutuando em óleo. Então bora lá. Então agora nós vamos ligar o gerador de Van de Graaff.
Então o que a gente percebe são linhas formadas entre os dois eletrodos. A configuração representada aqui é aquela mesma situação onde eu tenho duas cargas de sinais contrários. Então as linhas de campo saem de uma carga e chegam até a outra. Então agora a gente vai criar uma configuração onde temos duas cargas de mesmo sinal. Agora a gente vai destruir as linhas antigas para ver a nova formação de linhas. Como são cargas de mesmo sinal, as linhas de campo nunca se cruzam. Então as cargas estão saindo ou entrando dos eletrodos, mas elas nunca vão se cruzar, por isso elas criam essa deformação. Então, gente, é um vídeo bem legal aí, né? Que dá pra gente ver que esse campo elétrico ele pode ser representado com a utilização de elementos simples, né? Do nosso dia a dia. Continuando aí, né? Para definir esse vetor campo elétrico, né? Como ele é uma grandeza vetorial, ele vai sempre estar associado a uma direção, a um módulo e a um sentido, né? Esse vetor, para a gente identificar ele, a gente vai imaginar o seguinte. Uma carga positiva, quando ela é colocada no espaço, o que ocorre? Ela altera o espaço ao seu redor. Se eu colocar uma carga que eu vou chamar de carga de prova, nesse caso aqui, eu usei uma carga negativa, né? A carga positiva aqui é a minha carga fonte, é a carga que vai gerar o campo elétrico que eu estou analisando, né? Então, coloquei uma carga de prova, nesse caso essa carga negativa, a uma distância d dessa carga fonte. Então, vai ser gerado, né, uma força de atração entre a carga positiva e a carga negativa, e o vetor força ele vai estar apontado para o centro, né, dessa carga fonte, no caso dessa força de atração. E aí a gente tem uma propriedade fundamental do campo elétrico, que a razão entre o módulo da força elétrica e o módulo da carga elétrica de prova é sempre constante, para uma mesma distância da carga fonte, e a chamamos de vetor campo elétrico. Então, olha só, o vetor campo elétrico é a razão entre a força e a carga. Vetorialmente, a gente pode reescrever essa fórmula, fica E igual a F sobre Q, na forma vetorial. E a unidade de medida do campo elétrico no sistema internacional é o Newton por Coulomb. Newton de força e Coulomb de carga. Como a gente viu na simulação do FET colorado, quando apresentei o campo, a representação do campo elétrico da carga positiva e da carga negativa, né? Para essas cargas pontiformes, a gente tem que o campo de uma carga positiva vai ser representado por linhas representando os vetores aqui saindo, né, da carga Q, enquanto mais Q, né? Enquanto a carga menos Q negativa, os vetores estão direcionados para o centro desta carga. Então, olha só, o campo, para a gente representar o vetor campo elétrico em uma carga de prova, não vai importar para a gente qual é a carga de prova, se ela é positiva ou se ela é negativa, que aproxima-se, né, da carga fonte. Então aqui eu tenho a carga fonte Q maiúsculo, né, e a carga de prova Qzinho, que não me importa se ela é positiva ou se ela é negativa. O campo gerado por essa carga positiva sempre vai estar o quê? Saindo dessa carga. Então eu vou representar ele saindo aqui, né, neste ponto
no espaço. Na realidade, a carga Q aqui ela está representando um ponto no espaço. E a carga menos Q, eu represento o campo elétrico gerado por ela com um vetor direcionado para o seu centro aqui, né? Não me importa qual é a carga de prova aqui, essa carga de prova está representando só um ponto no espaço aqui para mim. Então vamos lá. Como eu já sei como calcular a força elétrica, né, pela lei de Coulomb, eu vou substituir a lei de Coulomb nessa relação que a gente obteve aí do campo elétrico. Então, ó, E igual a F sobre Q. Então a gente vai pegar a força elétrica aqui e substituir ela, que eu sei que é K vezes o produto dos módulos das cargas dividido pela distância ao quadrado. Então eu vou poder o quê? Cortar essa carga Qzinho com o Qzinho que está aqui embaixo, né? Então vai me restar o quê? E igual a K vezes módulo de Q sobre D ao quadrado. O que essa expressão, né, essa relação aqui, ela me indica, né? Ela me indica que o campo elétrico ele é proporcional ao módulo da carga fonte. Então, quanto maior a carga, maior vai ser esse campo elétrico, né? E ele é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Isso quer dizer que o quê? Que quanto maior a distância entre a carga fonte e a carga de prova, menor será o meu campo elétrico. Beleza? Então, como que ficaria um gráfico, né, do módulo de E por D? Seria uma hipérbole, né, onde eu tenho aqui, para distâncias pequenas, eu tenho campos elétricos grandes. Conforme eu aumento essa distância, eu diminuo o valor do meu campo elétrico. E eu vou encerrar essa aula por aqui. A gente continua a próxima aula com o campo elétrico de duas cargas pontiformes.